Olá, tudo bem? Vamos à nossa segunda parte da aula introdutória do curso de atualização jurídica sobre a reforma trabalhista. A Verbo Jurídico, mais uma vez, apresenta a você um material diferenciado, te qualificando para poder compreender e trabalhar bem, você estudante, profissional do direito, esses temas novos da reforma trabalhista. Bom, no primeiro bloco nós vimos aspectos a respeito do contexto geral e também brasileiro da reforma trabalhista. Vamos agora entrar ainda na aula, dentro dessa perspectiva introdutória. Eu preciso estabelecer para vocês conhecimento básico de ordem constitucional para que você entenda até onde nós chegamos, né? Onde a nossa sociedade chegou em termos de constitucionalismo. Isso é importante, porque a legislação precisa ser avaliada também na perspectiva constitucional. Eu queria destacar para vocês a densidade da base jurídico-constitucional brasileira, tá? Pelo menos 4 fatores são importantes, muitos outros, mas esses 4 fatores são fatores que para mim são essenciais para uma boa assimilação. Rapidamente, a ênfase humanística, a estrutura pós-positivista, o desenvolvimento sustentável e o que se chama de modelo constitucional de processo, professor Cássio Scarpinella Bueno. Tá, vamos lá. Com relação ao primeiro tópico, que é essa ênfase humanística da Constituição, o que é interessante dizer? Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o Tribunal de Nuremberg, que você que conhece um pouco de história sabe, a invocação daqueles que se defenderam no Tribunal de Nuremberg foi baseada na lei estrita, invocaram a ideia de que se simplesmente cumpriam ordens, portanto não poderiam ser condenados por cumprir a lei. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, entendeu-se que era necessária uma reformulação do direito. Essas reformulações fizeram com que a dignidade humana ela fosse colocada, saísse de um vetor meramente valorativo, uma referência abstrata, e passasse a ser realmente um princípio normativo. Não apenas um valor, mas uma diretriz jurídica vinculante. E para isso ela foi colocada na própria Constituição Federal. Então a nossa Constituição Federal, ela é toda centrada na dignidade humana. Veja que no artigo 1º, diz que a nossa República Federativa do Brasil está fundada, é o alicerce dela, dentre outros, mas o central é a dignidade humana. Por que eu digo que é o principal? Porque você vê isso espraiado ao longo de toda a Constituição. A preocupação central com o Estado? Não. A preocupação central é com o mercado? Não. A preocupação central é com a atividade empreendedora? Não. A preocupação central é com o quê? A preocupação central é com a pessoa humana, é com a dignidade. É esse o compromisso central, nodal, que foi feito na Constituinte da década de 80. Então, a nossa Constituição, como diz o professor Daniel Sarmento, o epicentro axiológico da nossa Constituição é a dignidade humana. É pelas lentes da dignidade humana que o ordenamento jurídico precisa ser lido, compreendido e aplicado. Ok, essa centralidade da dignidade humana também se associa a esse importante fator que eu já antecipei para vocês, que foi a de pegar os princípios e de meras fontes supletivas de colmatação de lacuna. Os princípios eram manuseados apenas para suprir lacunas da legislação, ou seja, uma atividade secundária, um papel secundário. Só que com o pós-positivismo, os princípios, assim como as regras, eles passam a ter força vinculante, força normativa. Você advogado, você juiz, você estudante, pode invocar um princípio numa peça, pode invocar o princípio numa prova, aplicar esse princípio no caso concreto, para que você tenha uma repercussão prática interessante. Então os princípios também hoje têm força normativa. Você está tirando isso da sua cabeça, professor Ney Maranhão? Isso aí é academicismo? Não, querido, não é. Isso é Constituição Federal. Se você for pegar o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, veja o que está escrito lá. Mais ou menos assim. Além de todos os direitos que estão nesta Constituição, também podem ser invocados direitos outros decorrentes do regime adotado pela Constituição,
dos princípios adotados pela Constituição e também dos tratados internacionais subscritos pelo Brasil. Você captou? Então, direitos subjetivos não são conferidos apenas por artigos de lei. Princípios também conferem direitos. O regime democrático também permite construções jurídicas importantes. Deu para perceber, então, que direito, pela própria literalidade da Constituição, não é só artigo de lei. Com essa informação, você já tem uma crítica importante a fazer, por exemplo, com aquela alteração do artigo 8º da CLT, promovida pelo legislador reformista, que tenta impor ao judiciário trabalhista uma perspectiva jurídica restrita ao campo da legalidade. Você está vendo como isso é polêmico? Confronta dispositivo expresso da Constituição Federal. Será que é razoável nós crermos que somente no judiciário trabalhista o juiz não vai poder usar construções principiológicas para conceder direitos? É razoável isso? Fica pensando nisso. Bom, também a nossa Constituição Federal estabeleceu o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. É um intrínseco solidarismo. Olha que interessante, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer, porque muitas pessoas não têm essa percepção ainda. Há muitas críticas ao direito do trabalho. A grande crítica do direito do trabalho é que ele seria um direito protetivo. O protecionismo do direito do trabalho é objeto de larga crítica. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Será que é só o direito do trabalho que é protetivo? Será que esse protetivismo, esse protecionismo é algo peculiar apenas ao direito do trabalho? Ou outros ramos jurídicos também um abraço? Ora, deixa eu te dizer uma coisa. Se você for abrir agora o artigo 170 da Constituição Federal, que trata da ordem econômica, você vai ver algo muito interessante ali. Quer ver? O artigo 170 diz que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano. Está vendo a dignidade humana aí? Veja que é fundado não é nem no trabalho, é na valorização do trabalho humano. Então você vê a importância e a magnitude constitucional do trabalho humano. A ordem econômica se funda e se centra na livre iniciativa. Isso é verdade. Não há ordem econômica sem livre iniciativa, sem empreendedorismo. Mas essa livre iniciativa e esse empreendedorismo só se justificam constitucionalmente se eles conduzirem a uma valorização do trabalho humano. O próprio artigo 170 também fala em existência digna e justiça social. Ou seja, você tem atividade econômica, você tem o capitalismo, é importante ganhar dinheiro, ter lucro é legítimo, legal e constitucional. A propriedade privada é resguardada, mas não absolutamente, não em qualquer termo, não em qualquer circunstância. Por isso a Constituição fala que tem uma função social do contrato, da propriedade. Por isso que a nossa legislação fala em função social do contrato. Por isso que a nossa Constituição fala em desenvolvimento sustentável, artigo 225. Por quê? Porque desenvolvimento sustentável, ele, segundo o professor Gerd Winter, ele é alicerçado em 3 pontos. Primeiro, crescimento econômico, óbvio. Segundo, a resguardo social ou proteção social. Terceiro, proteção ambiental. Então, somente quando você tem esses 3 fatores em equilíbrio é que você tem desenvolvimento sustentável. Veja que não é crescimento. Crescimento é uma palavra cuja semântica é muito patrimonial. Eu estou falando de desenvolvimento, porque desenvolvimento envolve o homem, o crescimento do homem como ser. É isso que nossa Constituição abraça. Você lembra que um dos objetivos da nossa República, lá no artigo da Constituição Federal, é construir uma sociedade livre, só exercer liberdade, dar o que der na telha, fazer o que eu quero? Não. Justa, ou seja, eu tenho que compreender o direito do outro. Eu tenho que saber que o meu limite é o limite do que começa o direito do outro. E o que mais? Solidária. Ou seja, nós vamos ter que dar as mãos, às vezes, para auxiliar outros que não têm as condições. Então é essa perspectiva tríplice que anima o nosso próprio direito. Veja que a perspectiva solidarista, protetivista, é da própria Constituição, não é do direito do trabalho. E vou te provar isso. Lá no próprio artigo 170, depois de falar na valorização do trabalho humano, justiça social,
existência digna, lá diz que tem que se obedecer aos seguintes princípios ou diretrizes: a atividade econômica. Lá fala em meio ambiente, proteção do meio ambiente. Sabe qual é um ramo jurídico que, igual ao direito do trabalho, também é intrinsecamente protetivo? Você sabe? O direito ambiental. O direito ambiental é um direito extremamente protetivo porque ele busca proteger, promover o equilíbrio do meio ambiente que todos nós necessitamos. Por isso, toda a legislação e a principiologia ambiental, ela é totalmente protetiva do vulnerável. Quem é o vulnerável no direito ambiental? O meio ambiente. Quer ver outro também? Um dos incisos do artigo 170 diz que a atividade econômica deve respeitar quem mais? Os consumidores. O direito do consumidor é outro ramo jurídico protetivo. Você vê o pessoal criticando o direito do consumidor porque é protetivo? Você sabia que a inversão do ônus da prova, que depois passou para o CPC e que agora, com a reforma trabalhista, está aí um ponto positivo para a reforma, trouxe para o campo da CLT as inversões do ônus da prova, a aptidão da prova, lá no artigo 818? Pois é, isso nasceu no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é intrinsecamente protetivo do vulnerável. Que vulnerável? Ali, o consumidor. Então, o direito do trabalho protege o vulnerável. Que vulnerável? O trabalhador. Todos, o ambiental, o consumidor e o trabalhista, você vê que estão lá no artigo 170, né? Demonstrando que esse protecionismo é um protecionismo que não é uma preciosidade só do direito do trabalho. Na verdade, é um espectro de solidarismo, de proteção, que é da própria Constituição Federal. Portanto, foi uma opção político-constitucional brasileira, lá no Constituinte de 88. Você entendeu isso? Isso é importante. Agora, o artigo 1º, inciso 4º, eu também queria passar para vocês isso como um contexto teórico geral. Veja que lá diz que a República Federativa do Brasil é alicerçada, além da dignidade humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Cuidado, hein? Muitas pessoas se equivocam nisso. Muitas pessoas dizem que a nossa república é fundada nos valores sociais do trabalho e na livre iniciativa. Está errado. É nos valores sociais do trabalho e também nos valores sociais da livre iniciativa. Você entendeu? Então, tanto o trabalho quanto a livre iniciativa só tem valor e proteção constitucional se tiverem essa função social, se tocarem coisas importantes para a nossa comunidade. Não nos interessa qualquer livre iniciativa. Bom, trabalho ilícito, trabalho escravo nos interessa? Não. Atividade empresarial, aspas, né, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, isso é importante, de tráfico humano? Isso nós não aceitamos, porque não é qualquer empreendedorismo que nós devemos aceitar. Somente o empreendedorismo que nos traz coisas boas para a sociedade. Deu para entender isso? Ok. Agora, no aspecto processual, eu preciso te destacar a base constitucional naquilo que o professor Kazuo Watanabe chama de acesso a uma ordem jurídica justa. O que é um acesso à ordem jurídica justa? Resumindo, não é só você entrar no Poder Judiciário, não é só você ter uma petição inicial protocolizada ou depositada lá no PJE e começar um processo. Não é isso. Isso é muito pouco, é muito pequeno. Na verdade, o acesso à justiça, ou o direito fundamental ao exercício do direito de ação, engloba o direito fundamental a ter acesso e usufruir uma ordem jurídica justa, que engloba o que nós chamamos de modelo constitucional de processo. A doutrina estabeleceu esse modelo constitucional de processo como sendo algo complexo. Eu destaquei pelo menos aqui cinco pontos, tá? Que são, digamos assim, integrantes do que nós chamaríamos de modelo constitucional de processo. Primeiro, amplitude de acesso. Veja que a Constituição resguarda a assistência judiciária gratuita e integral. E nós temos disposições da reforma trabalhista impondo aos trabalhadores, mesmo que beneficiários da justiça gratuita, a imposição de recolhimento de custas como condicionante, inclusive, para ter votação. Será que isso se sustenta diante de um preceito constitucional que diz que a assistência judiciária será gratuita e integral? Fica para você refletir. Isso vai ser tema de uma outra aula. A efetividade jurisdicional. O modelo constitucional de processo também, ele estabelece
que a jurisdição precisa ser efetiva, colocar na prática. Veja que o CPC fala que é preciso que a sentença seja obtida de meio justo, seja célere e efetiva. Aqui, a celeridade processual, né? O direito fundamental é um processo que tem uma duração razoável. A flexibilidade procedimental. Aqui, o poder do juiz de ajustar os contornos do procedimento à luz do debate específico que está sendo travado. O artigo 191 do Código de Processo Civil já estabelece até negócio processual. E a eticidade comportamental, ou seja, o comportamento leal, o comportamento sério. A reforma trabalhista traz uma disposição bem interessante. Ela prevê, pela primeira vez no ordenamento jurídico, multa à testemunha ímproba. Ou seja, a pessoa que vem depor em juízo como testemunha e ele mente, ele omite fatos, ele altera a verdade dos fatos. A partir de agora, ele não vai só estar sujeito ao crime, né, na esfera penal de falso testemunho, mas também vai poder até pagar uma multa por ter violado o dever de ética no processo, na atuação como uma testemunha. Tudo bem? Esses vetores gerais constitucionais são a base mínima que você tem que compreender para ter uma boa análise crítica, uma compreensão adequada de toda e qualquer legislação, sobretudo da legislação trabalhista. Vamos dar algumas pinceladas aqui já na reforma trabalhista, mas eu queria usar uma metodologia diferente. Eu queria usar por segmento jurídico. Então eu vou pegar aqui direito individual do trabalho, direito coletivo do trabalho, direito processual do trabalho, direito ambiental do trabalho e também responsabilidade civil, que é um campo de estudo do direito civil. Cada um deles eu queria fazer uma pequena reflexão sobre temas da reforma trabalhista, porque eu preciso fazer, além dessa visão geral, algumas incursões práticas. Veja, direito individual do trabalho. A ideia do pleno emprego. Lá no artigo 170 da Constituição, diz que a atividade econômica, ela deve fomentar o pleno emprego. Pleno emprego é uma expressão da economia que diz que as coisas estão em equilíbrio. Quem quer trabalhar, tem trabalho. Nós tivemos uma sensação de pleno emprego há alguns anos no Brasil, tá? Lá por 2004, 2005, nós tivemos uma sensação de pleno emprego. Olha que interessante. Não tinha mudança legislativa, né? Nós não tínhamos reforma da CLT. A mesma vetusta CLT, ou velha CLT, regulava os contratos de trabalho naquela época. E nós tivemos uma sensação de pleno emprego. Será que é realmente a CLT o problema? Bom, essa discussão do pleno emprego, que a Constituição colocou como parâmetro de atuação da atividade econômica, será que ela é alcançada com a reforma trabalhista? Será que a reforma trabalhista ela tem a capacidade de oferecer diretrizes que conduzam ao pleno emprego? Veja, o trabalho intermitente, estabelecido agora pela legislação trabalhista, ele coloca em xeque, né, muitos colocam em discussão essa possibilidade. O trabalho intermitente, ele é um cenário de hiperflexibilidade. Você tem um trabalhador que se ajusta com um vínculo de emprego frente a um empregador ou mais, ele tem liberdade para atuar para outras pessoas e que vai ser convocado dentro de um prazo específico para prestar um serviço. O detalhe, não há obrigação dessa pessoa ser chamada a trabalhar. Ele pode ser chamado para trabalhar, não há tempo mínimo também, ele pode ser chamado para trabalhar 2 horas, ele pode ser chamado para trabalhar 1 dia, ele pode ser chamado para trabalhar 1 mês, 2 meses, ou pode não ser chamado. Então, você tem realmente um cenário de super ou hiperflexibilidade. Você tem um cenário que alguns dizem, os doutrinadores de Portugal já têm essa experiência. Eles já tiveram a reforma trabalhista e o trabalho intermitente lá foi aplicado. O Brasil está trazendo um pouco dessa figura, o legislador está trazendo para o Brasil. Agora, lá em Portugal, os doutrinadores chegaram, sabe a que conclusão? Que o trabalho intermitente, ele não coloca o trabalhador num estado de subordinação. Porque subordinação, como você sabe, é um conceito jurídico que estabelece que o empregado, ele não é pessoalmente vinculado ao empregador. Na verdade,
é uma força contratual que faz com que ele se sujeite ou ele se submeta às ordens, aos comandos do empregador. Mas ele, pessoalmente, não é sujeito, é subordinado, não sujeito. A sujeição pessoal acontecia na escravidão. O que nós temos hoje é status de contratualidade, ou seja, uma subordinação jurídico-contratual. Ok? O professor Maurício Godinho Delgado trabalha isso muito bem no livro dele, no curso dele. Agora, será que o trabalho intermitente, queria fazer essa pequena reflexão com você, seria, ao invés de subordinação, sujeição? Porque na hora que eu tenho a dependência total ao chamado do empregador, no momento que ele quiser, a hora que ele quiser e por quanto tempo ele quiser, e se ele quiser, eu acabo não sujeitando toda a minha vida nas mãos desse empregador? Todo o meu horário, o meu tempo, o que eu vou gastar, o que eu vou comer, será que isso realmente não vai colocar o trabalhador numa sujeição? A sua vida pessoal, os aspectos extralaborais não vão depender totalmente de um chamado de trabalho? Pense nisso. Isso é pleno emprego ou é subemprego? Não vou entrar mais em detalhes, já falei demais, você vai ter uma aula específica a respeito disso. Direito coletivo do trabalho. Bom, um dos motes da reforma foi a velha colocação de que o negociado prevalece sobre o legislado. E o legislador, da Lei 13.467 de 2017, pareceu realmente querer implementar com vigor esse vetor jurídico do negociado versus legislado, partindo do pressuposto que os atores sociais podem regrar suas atividades, especialmente a nível sindical. Agora, isso não é novidade, a nossa Constituição, no artigo 7º, promove e fomenta a valorização da negociação coletiva. Mas será que realmente a legislação trabalhista, estabelecida com a 13.467, ela valoriza os sindicatos? Ela valoriza a negociação coletiva? Ela valoriza a atuação sindical? Ou seja, esse movimento coletivo seguro, maduro? Será? Bom, veja que acabou com a homologação rescisória. Você sabe que o artigo 477 da CLT sempre estabeleceu que os contratos com mais de um ano, findos, precisavam se submeter à homologação rescisória sindical. Você sabia que essa homologação acabou? Com a reforma trabalhista, os sindicatos deixam de ter esse relevante papel, um dos mais relevantes papel no ordenamento jurídico brasileiro, esse de homologar as rescisões, porque nisso eles analisavam, faziam um controle da vontade, da manifestação de vontade do empregado, eventuais pedidos de demissão, às vezes até abusos, conferia os direitos, os haveres, para ver se a rescisão estava correta, enfim, praticava uma atuação tutelar, protetiva, compensando aquilo que todos nós sabemos, a desigualdade que há entre empregado e empregador. Veja que também estabeleceram as comissões de trabalhadores. Está muito polêmico também isso. Regulamentou-se um dispositivo constitucional que falava que teria um representante de trabalhadores a cada 200 empregados nas empresas para melhorar o diálogo com o empregador. E a lei, positivo, criou as comissões de representação de trabalhadores. Algo muito interessante na Alemanha e que agora também é regulamentado no Brasil. Muitos entes sindicais têm se queixado de que essas comissões de trabalhadores podem significar um esvaziamento da atuação sindical. Por quê? Porque não necessariamente essa comissão precisa ser ocupada por integrantes do sindicato. Então, isso tem gerado uma reflexão. Eu deixo para você essa pincelada crítica, para você também já ir pensando a respeito. Acordos individuais. Gente, começa a ser estabelecido no Brasil a possibilidade de negociações não coletivas, mas individuais. Coloca em xeque, inclusive, essa tese de que o negociado sobre o legislado. Mas a gente sempre pensou que era o negociado coletivamente. Só que a Lei 13.467 de 2017 começa a permitir também negociações individuais, pasmem, que inclusive vão prevalecer frente a negociações coletivas. Isso mesmo. Você vai poder ter uma negociação coletiva fixando um patamar de direitos, mas um trabalhador especificamente negociar com seu patrão individualmente
e isso prevalecer frente ao que foi coletivamente ajustado, inclusive cláusulas inferiores ao patamar estabelecido coletivamente. Basta, em tese, segundo a Lei 13.467, que essa pessoa tenha um patamar salarial diferenciado, ou seja, segundo a lei, ele ganhe acima do valor equivalente ao teto do regime geral da Previdência, 2 vezes esse teto, o que equivaleria a cerca de R$11.000. Então, a rigor, quem tem R$11.000, né, a rigor, quem ganha R$11.000, ele já poderia, digamos, seria um dos requisitos, vejam, um dos requisitos que permitiriam essa pessoa estabelecer pactuação individual. Será então que então é a prevalência do negociado não só coletivo, mas também individualmente. Essa negociação individual também não fragiliza o aspecto do direito coletivo? E a contribuição sindical, muito criticada, que agora passa a ser facultativa. Cuidado, tá? Não confunda. A Lei 13.467 não extinguiu, não aboliu a contribuição sindical. O que aboliu, o que extinguiu foi a compulsoriedade, a obrigatoriedade dessa contribuição. A partir de agora, vai ser dependente de uma manifestação expressa e inequívoca do trabalhador fazer o pagamento dessa contribuição sindical. Agora, tirar isso, essa compulsoriedade, sem acabar com o fenômeno da unicidade sindical, verdadeiramente promove melhoria nas condições coletivas de trabalho, fomenta, desenvolve-se realmente no plano dos sindicatos algo interessante para esse crescimento do direito coletivo do trabalho, também é uma coisa que se bota em dúvida. No direito processual do trabalho, que você sabe, quais são as características do direito processual do trabalho? Celeridade, informalidade, né? O protecionismo, você tem aí a oralidade também, a oficialidade, ou seja, sempre foi um processo rápido, célere, que o juiz atua de ofício. O 878 da CLT sempre permitiu ao juiz atuar de ofício, independentemente de qual seja o crédito. Agora, com a reforma trabalhista, há uma diretriz que vai de encontro a esses vetores principiológicos do processo do trabalho. Veja que a execução de ofício só vai poder ser estabelecida nos casos em que não há o patrocínio de advogado. Se tiver patrocínio de advogado, em tese, segundo a letra da lei, o juiz não poderia atuar de ofício. Mas, veja, primeiro que essa distinção inteira ou não advogado, será que é válida? Segundo, o legislador esqueceu que o artigo constitucional, no artigo 114 do Constitucional, continua determinando que o juiz deve executar de ofício as contribuições sociais estabelecidas ali. Ora, a contribuição previdenciária, a contribuição social é um acessório do crédito trabalhista. Então o juiz vai ter que executar de ofício, por força de comando constitucional, as contribuições previdenciárias, executando de ofício o acessório e não apurando o principal? Isso não parece lógico. Enfim, esse é um debate que você vai ter uma aula específica para aprofundar. Nós também temos aqui a suscitação diferenciada da exceção de incompetência territorial. A CLT, sempre baseada no princípio conciliatório, ela não chamava as pessoas para brigar, ela chamava as pessoas para participarem de uma audiência. Se não tiver o acordo, aí sim elas apresentavam sua defesa. Poderia ser uma das modalidades de resposta do réu, era a exceção. A exceção que foi eliminada no Código do Processo Civil de 2015. Você sabe que no CPC de 2015, a exceção de incompetência em razão do lugar, ou melhor, as questões de incompetência relativa e absoluta passam a ser preliminar de contestação. Veja que ponto chegou o Código do Processo Civil. E nós evoluímos cientificamente. Agora permanece a exceção de incompetência em razão do lugar no processo de trabalho. E pior, criou-se um rito específico e diferenciado para isso. A pessoa apresenta isso antes e gera toda uma série de coisas, inclusive suspendendo a audiência que se tentaria promover a conciliação, que é um coração do processo do trabalho. Veja também a questão dos prazos em dias úteis, outro ponto polêmico. O CPC estabeleceu prazos em dias úteis lá. Juizados especiais resistem, mas no processo do trabalho nós tínhamos um artigo que dizia que os prazos eram contínuos, pelo caráter alimentar do crédito, pela vulnerabilidade do credor, que em regra é o trabalhador. Então é evidente que o processo do trabalho tem um fluxo diferenciado.
ele deve ter um caminhar mais célere, mais dinâmico. Entretanto, o legislador reformista entendeu por bem também estabelecer no processo do trabalho o que ele estabeleceu no Código de Processo Civil, ou seja, a contagem de prazos processuais em dias úteis. Essa é uma mudança importante na legislação trabalhista com a Lei 13.467. E no direito ambiental do trabalho? No direito ambiental do trabalho, você tem, eu cito para você, a disposição extremamente preocupante do legislador reformista, dizendo que jornada e intervalo não são temas de saúde e segurança do trabalhador. É isso mesmo, está escrito na lei isso. Ora, se você for estudar, você sabe a história do direito do trabalho, você sabe que o direito do trabalho nasceu para trazer civilidade às relações jurídicas trabalhistas. E uma das primeiras coisas que foi preocupação do direito do trabalho foi tutelar os limites de jornada. Era porque as pessoas trabalhavam 16 horas, 18 horas, que sofriam, morriam e adoeciam. Então o direito do trabalho nasceu com essa preocupação na sua origem quanto ao equilíbrio do meio ambiente do trabalho, quanto à proteção da saúde e segurança dos trabalhadores. E agora dizer isso em 2017, que jornada e intervalo não concernem a temas de saúde e segurança do trabalhador, realmente é algo a gente refletir. Fica aí também esse ponto para você tomar nota e já começar a refletir a respeito. Responsabilidade civil, a nossa Constituição Federal estabelece a ampla reparabilidade. Aliás, é um princípio da responsabilidade civil, o coração dela é o princípio da restituição integral, restitutio in integrum, né? Isso está lá no Código Civil, e que também só ecoa a reparabilidade plena estabelecida na Constituição. Reparabilidade plena tanto material, moral, quanto estético. Só que, como eu já disse aqui, a Lei 13.467 de 2017, ela estabelece uma tarifação prévia do valor das reparações por dano moral, chamado capítulo dos danos extrapatrimoniais. Bom, aqui você vê realmente, será que essa tarifação ela está em sintonia com a Constituição Federal? Vou te dar uma colocação, uma dica rápida. O Supremo Tribunal Federal já apreciou caso semelhante. A lei de imprensa, ela estabelecia limites para a reparabilidade de danos morais. Sabe qual foi a conclusão do Supremo Tribunal Federal? Pois é, foi de que isso era inconstitucional. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal fixou a baliza da ampla reparabilidade dos danos morais também. Logo, nós pensamos que semelhante diretriz de constitucionalidade deve ser também aplicada a esse novo capítulo seletista sobre danos extrapatrimoniais. Fica a dica, isso certamente também será objeto de uma avaliação numa aula específica. Ok, para a gente encerrar também esse segundo bloco dessa nossa primeira aula introdutória, eu faço uma rápida pincelada sobre o trâmite e a aprovação da reforma trabalhista, né? A Lei 13.467 de 2017. A reforma trabalhista é um processo legislativo regular? Ela realmente foi tangida, ela caminhou, ela seguiu todos os passos do processo legislativo de forma regular? Ou é um processo legislativo viciado? Bom, não tenham dúvidas que isso vai ser objeto de muita discussão, tá? Por quê? Veja, qual foi o grande ponto, ou a grande justificativa para a reforma trabalhista? Foi a modernização da legislação trabalhista. Aliás, se você for ler o relatório do deputado que foi relator da reforma na Câmara, você vai ver que logo nos primeiros parágrafos, ele diz que o mundo do trabalho é regido por regras obsoletas e que não podem as relações trabalhistas do século XXI serem regidas por uma legislação da década de 40 do século passado. Ele até afirma que o homem até pisou na lua depois disso. Agora, eu pergunto para você, rapidinho, será que verdadeiramente as relações jurídico-trabalhistas no Brasil são regidas por legislação da década de 40? Pensa comigo.
verdadeiramente, nós, até bem pouco tempo, eram regidos pela CLT da década de 40? É evidente que não. A CLT, aliás, o mundo do trabalho, sofreu inúmeras reformulações legislativas. Não é verdade que as regras que regulavam o mundo do trabalho eram regras todas da década de 40. Você vê que o FGTS, por exemplo, pegando não tão longe, né, mas em 67 foi estabelecido o FGTS. Em 77 foi estabelecida a lei de férias. Em 1988, em 85, salvo engano, 85, nós temos Vale Transporte, legislação estabelecendo esse direito. 88, não se pode nem falar, Constituição Federal, inúmeras disposições, né, de ordem material e processual no mundo do trabalho. Né? Nós temos as disposições processuais que também influenciam no mundo do trabalho e diversos direitos catalogados na Carta, no artigo 7º. Depois disso você tem o quê? 98 nós temos banco de horas, nós temos trabalho a tempo parcial. Ano 2000, legislação do procedimento sumaríssimo, comissões de conciliação prévia, uma tentativa de solução extrajudicial de conflito que eu e você sabemos que não deu certo. Nós temos, depois disso, inúmeras outras mudanças. Mudanças no plano 2008, mudanças no plano do direito coletivo do trabalho, nós temos mudança do trabalho da mulher, nós temos recentemente, legislação de terceirização e gorjeta. Será que a legislação trabalhista realmente é a da década de 40? Fica pensando nisso. Bom, é claro que essa justificativa é contestável, né? Essa justificativa é muito discutível. Agora, os propósitos são questionáveis também. A criação de empregos, será que você cria empregos precarizando? Não tenho dúvidas que, como na Espanha e em Portugal, você vai ter um boom no número de empregos. Mas será que são empregos mesmo? Capta comigo. Trabalho intermitente. O legislador permite que aquele trabalhador se vincule a outros empregadores. Percebeu? É evidente que vão surgir pessoas que vão ter 4, 5 vínculos de emprego ao mesmo tempo. Todos precários. Então você vai realmente ter, nas estatísticas oficiais, uma redução do desemprego. Mas você vai ter uma majoração vertiginosa, um crescimento absurdo do subemprego, da subcontratação, da precariedade das relações trabalhistas. É isso que o Brasil precisa? Esse é um ponto que nós temos que refletir, né? É um ponto que nós precisamos realmente pensar. Segurança jurídica, nós precisamos de segurança jurídica. Aí eu pergunto para você, que segurança jurídica? Se você tem uma reforma trabalhista aprovada em tempo recorde, sem muita reflexão, se você tem um cenário político, né, que promete uma MP, uma medida provisória, pelo menos quando eu gravo essa aula, essa medida provisória ainda não saiu. Então, quando nós estudarmos, refletirmos e pensarmos tudo da Lei 13.467 de 2017, vai que surge aí a tal da medida provisória. Vamos ter que estudar tudo de novo. Essa é uma insegurança jurídica, isso não é segurança jurídica. Então, será que realmente traz segurança jurídica? O trâmite recorde, né, gente? Véspera do Natal de 2016, a reforma trabalhista é apresentada pela presidência, mudando poucos artigos da CLT. Em 7 meses, 7, 8 meses, passou para mais de 100 artigos numa tramitação recorde. Olha, essa reformulação da legislação trabalhista é profunda. O Código Civil e o Código de Processo Civil tramitaram décadas, tramitaram anos, foram debates mil. Será que realmente se pode fazer uma mudança tão impactante na legislação trabalhista em 8 meses? Isso é alguma coisa a se pensar. Esse é outro ponto a se pensar. E um desfecho surreal, tá? É impressionante como o processo legislativo brasileiro acomoda certas coisas surreais. Mesmo o relator ou vários políticos que eram a favor da reforma, dizendo e escrevendo que concordavam com as críticas, que inclusive acreditavam que eram pertinentes, mas que eles tinham uma promessa do presidente da República de emitir uma medida provisória corrigindo esses equívocos. Ora, nós sabemos que pelo processo legislativo constitucional,
o Senado e a Câmara funcionam como casas revisoras, é o papel institucional e constitucional delas. Será que verdadeiramente é possível abdicar do poder revisional? É possível um acordo político que realmente suprima o necessário dever institucional revisional das casas do Poder Legislativo brasileiro? E atribuiu-se ao presidente da República a tarefa de emitir uma medida provisória que, inclusive, até agora, pelo menos nessa aula, não saiu. Mas, enfim, é um processo legislativo que tem um acordo político realmente bem peculiar. Há, sim, muita discussão a respeito da saúde, da rigidez, da validade jurídica desse tipo de processo. Bom, eu vou me permitir encerrar esse bloco aqui com você e, mais uma vez, mencionando que essa é uma aula introdutória e nós estamos trabalhando na compreensão geral e nos alicerces teóricos fundamentais da reforma trabalhista.